11h30 pelo horário de Brasília desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo as principais notícias do dia. Índice de confiança do comércio interrompe sequência de 3 quedas e se recupera em agosto. Agência de Turismo 123 Milhas entra com pedido de recuperação judicial. Dívida da empresa passa de 2 bilhões de reais. E ainda a Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A ampliação do limite de faturamento do MEI, ainda em discussão no Congresso Nacional, ganhou um reforço significativo. O Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte aprovou esse aumento para R$ 181,14. Falta agora a aprovação do Parlamento. E é o que muitos MEIs aguardam com expectativa. A história de empreendedorismo da Moara começou em 2015, quando ela ainda era funcionária de uma loja de roupas. Com aptidão pelas vendas, à época, ela já sentia que poderia usar o poder de persuasão em favor da sua própria empresa. Mas foi depois da demissão que o sonho começou a se tornar realidade. Minha loja ela surgiu de forma bem informal. Eu comecei há 8 anos atrás. E aí era como uma renda complementar. Trabalhava no varejo já, trabalhava em lojas de roupa femininas. Sempre foi a minha paixão, universo da moda, sou formada em moda e sempre gostei. É uma coisa que eu falo que é meu habitat natural. O primeiro passo que Moara deu foi a formalidade. Como a loja era online, ela se tornou microempreendedora individual. O sucesso foi imediato. As vendas cresceram de tal forma que ela decidiu abrir uma loja física. Espaço maior, mais clientes, mais rendimento. O faturamento, que antes não passava de R$ 6.000, ultrapassou 30 mil. Aí, ela foi obrigada a mudar o formato da empresa. Todos os meses eu excedia o teto, que o teto era 80 mil ano. E todo mês eu excedia muito. E aí, eu fui desenquadrada de forma automática. E aí o meu contador, ele fez o desenquadramento, a gente pagou, todos os impostos e tal. E aí a gente desenquadrou. E agora eu sou microempresa. Pois é, se por um lado a Moara estava animada com o crescimento nas vendas, por outro, ela acabou desapontada com o excesso de impostos. A mudança no tipo de empresa trouxe mais custos para o negócio. Para mim foi bom porque é sinal de crescimento, mas a parte ruim é que eu pago imposto em cima de todas as minhas vendas aqui da loja. Quando a gente vê esse microempreendedor migrando então o seu negócio para uma microempresa, ali a gente já tem uma mudança tributária importante, já que essa microempresa ela vai precisar optar por alguns regimes tributários existentes, tal qual Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Tudo isso vai mudar significativamente a tributação, já que, a depender do modelo tributário que essa microempresa adotar, ela vai então pagar, de acordo com o faturamento, de acordo com o lucro, um percentual sobre esses recebíveis. No caso específico de microempresas que optam pelo Simples Nacional, essas microempresas optantes pelo Simples Nacional, na verdade, irão pagar tributação de acordo com o faturamento bruto da empresa. Para amenizar casos como o da Moara, o Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aprovou a proposta de ampliação do limite de faturamento do MEI. Isso a partir de uma rampa de transição. Isso significa que o microempresário que exceder o teto do faturamento em até 20% terá um prazo de 180 dias para se ajustar. O texto cria também uma nova faixa de alíquota do Simples Nacional para o MEI. Atualmente, o microempreendedor com faturamento até R$ 81 mil paga um valor fixo de 5% do salário mínimo. A mudança propõe a criação de uma faixa para MEIs, que faturarem entre R$ 81 mil a R$ 144.912. No Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara aprovou um projeto de lei complementar, que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual.
Os novos valores levam em conta a inflação oficial, o IPCA, acumulada de dezembro de 2006 até março de 2022. O texto tramita em conjunto com outros 14 projetos. Enquanto a discussão continua, a Moara, que conhecemos no início da reportagem, continua crescendo no mundo da moda. Ela já passou pela transição, então agora mantém o foco na ampliação da loja. Eu pretendo crescer ainda mais, empregar ainda mais pessoas, levar prosperidade para a casa de várias outras famílias e fazer meu papel na sociedade como empresária. Ficou para esta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, a votação do projeto de lei que prorroga a desoneração das folhas de pagamento para 17 setores da economia. Ontem, os deputados aprovaram a urgência da proposta. A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta anual da empresa. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de pessoas. Os setores que estão na lista são os que mais empregam no país, como calçados, call center, comunicação, confecção, construção civil, couro e fabricação de veículos. Caso seja aprovado, o prazo para essa desoneração, que termina em dezembro, será prorrogado para mais 4 anos. E já no Senado, a previsão é de análise ainda hoje do projeto de lei que prevê mudanças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A mudança garante que o representante do governo desempate disputas acirradas no Conselho. Com o voto de qualidade do CARF favorecendo a União, a projeção é de que a lei, se aprovada, promova entre 40 a 50 bilhões de reais de arrecadação em 2024. O índice de confiança do empresário do comércio aumentou 0,3% em agosto, alcançando a marca de 110,6 pontos na zona de satisfação. Esse resultado marca o fim de 3 meses consecutivos de queda, embora os dados revelem um desempenho desigual dos indicadores durante o mês. Vamos conversar sobre esse cenário com a economista da CNC, Isis Ferreira. Oi, Isis, bom dia, tudo bem? Olá, Sebastião. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ótimo, que bom ter você de novo aqui conosco, Isis, e me fala lá da primeira leitura desses números, né? Foram 3 meses aí, o fim de 3 meses de queda, mais um desempenho desigual dos indicadores. O que significa isso? Exato. A gente tem um varejista um pouco mais otimista nesse mês de agosto. Houve uma alta no índice de confiança, né, do empresário do comércio, o que é uma notícia positiva, porque a gente vem aí de pelo menos 3 meses consecutivos de redução desse otimismo. Então, de fato, esse resultado de agosto é uma notícia boa. A gente teve, obviamente, uma percepção das condições atuais da economia um pouco melhor, principalmente por conta dessa inflação mais baixa e de um mercado de trabalho resiliente que tem, de certa forma, aberto espaço aí para o consumo. Só que a gente ainda tem um contexto de endividamento alto, e isso está no radar do comerciante. As expectativas para os próximos meses estão mais moderadas. Quer dizer, o comerciante está enxergando que essa dificuldade de alavancar as vendas, de manter alguma sustentação nas vendas, ela pode permanecer nesse segundo semestre, mesmo esse segundo semestre reunindo datas mais relevantes para as vendas do varejo. Então, a gente está falando aí de um efeito calendário nessa segunda metade do ano que traz alta das vendas. Então, isso está no radar do varejista, mas o varejista entende que com o endividamento alto, com a inadimplência alta, isso pode, de certa forma, limitar essa capacidade de consumo do cidadão em geral. Então, os dados melhoraram, a confiança está um pouco maior, né, do varejo de forma geral agora, nesse mês de agosto. A gente teve uma recuperação da confiança, do otimismo do varejista de produtos duráveis também, o que é uma boa notícia diante de um contexto de juros ainda altos na economia. Porém, quando a gente faz a comparação anual, a gente tem hoje um varejista um pouco menos otimista do que a gente tinha no mesmo mês do ano passado, em agosto do ano passado.
Então, isso mostra essa moderação nesse grau de otimismo, né? Embora tenha sido um resultado positivo, é um resultado mais moderado do que a gente teve no ano passado. E isso também está se refletindo nas intenções de investimento, principalmente investimento na empresa. Quando a gente pensa em investimento no capital da empresa, em expansão, né, em aumentar aí a operação da empresa, essa intenção de investir ela está menor, justamente porque o varejista está tendo essa maior moderação, está entendendo que está difícil vender mais, né, que sustentar essa alta nas vendas, então ele também está moderando essa intenção de investir. Não há uma tendência também de queda na taxa Selic, dos juros, isso também não está interferindo de forma positiva, não chega a ser compensador de todo? A gente começou a trajetória de queda dos juros agora, né? A gente tem aí pouco tempo de início dessa trajetória de queda. Os juros de mercado também já apontam alguma melhora, porém a gente está falando de uns juros, quando a gente olha todas as modalidades de crédito, tanto para as empresas quanto para as famílias, para os consumidores, a gente ainda está falando de um nível de juros muito alto, né? Então, embora a gente comece a ver um processo de redução desses juros, que é o custo do crédito na ponta, ainda é um juros muito elevado e que tende, sim, a melhorar, né, o endividamento dessas famílias e o endividamento das empresas. Mas a gente começou agora esse processo, essa trajetória de redução dos juros. Então, muito provavelmente, isso ainda vai se refletir de forma mais benéfica no otimismo desse comerciante ao longo dos próximos meses. Foi, sim, uma primeira notícia muito boa para quem comercializa, por exemplo, produtos de maior ticket médio, que dependem de prazo, né, para serem consumidos pelas famílias de forma geral. Então, é sim uma boa notícia e isso se refletiu, de certa forma, nessa melhora do otimismo desse varejista de produtos duráveis, mas esse cenário tende a ficar um pouco melhor, inclusive, ao longo dos próximos meses, quer dizer, um crédito um pouco mais barato, renegociação de dívidas acontecendo e a inflação ainda beneficiando o poder de compra, uma inflação mais baixa, né, ainda beneficiando esse poder de compra, sem dúvida devem aí continuar se refletindo, mas o comerciante ele está mais atento. Ele ajustou o estoque, ele vem fazendo esse projeto de ajuste, esse processo de ajuste dos estoques, e isso tem a ver sim com uma demanda que ainda tem uma limitação, né, para a aquisição de produtos. Mas de fato, essa melhora nos juros tende a reverberar de forma mais positiva nas vendas nos próximos meses. É cautela, e aí pela pesquisa a gente já está vendo que, enfim, os empresários estão já nessa linha de cautela, né? Mas, enfim, tem expectativa de mudança também aí, positiva de alguma maneira, né? Isis Ferreira, economista da CNC, muito obrigado mais uma vez, Isis. Obrigada a vocês, um bom dia, boa tarde a todos. Certo, seguimos por aqui, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, uma loja onde se encontra tudo para patinar, até um professor para ensinar a deslizar sobre rodinhas. Nós voltamos já já. Muito bem, 15 minutinhos para o meio-dia, agora pelo horário de Brasília, e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. A empresa de turismo 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. O valor da causa é de mais de 2 bilhões de reais. A empresa também pediu a suspensão de cobranças judiciais por pelo menos 180 dias. O pedido se estende ainda para a Hot Milhas, controlada pelo grupo, e para a Novum, que é um holding da 123. Desde que anunciou a suspensão dos pacotes promo há cerca de 10 dias, a empresa tem enfrentado centenas de pedidos de devolução de dinheiro e de penhora de dívidas. Os donos da 123 Milhas são esperados hoje na CPI das pirâmides financeiras, na Câmara dos Deputados, em Brasília. E a causa do apagão nacional de energia do último dia 15 foi a demora no tempo de resposta de um equipamento numa usina de energia.
ação foi dada pelo diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Chioc, durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Segundo ele, essa falha deu origem a outros pequenos eventos que acabaram levando à desconexão do sistema integrado entre as regiões Norte e Nordeste com o restante do país. Bom, e o blackout continua sendo investigado pelo ONS e pela Polícia Federal. Na próxima terça-feira, a Aliança Empreendedora faz o lançamento do curso Rainhas do Empreendedorismo, com foco em derrubar barreiras que as mulheres negras enfrentam para prosperar com seus negócios. Sobre isso, conversamos agora com Verônica Maia, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora. Oi, Verônica, bom dia, tudo bem? Olá, Sebastião. Bom dia a todos e todas. Ótimo, que bom ter você aqui conosco. Verônica, me diga, qual é o cenário, quais são os dados que a gente tem quando se fala de mulheres negras e empreendedorismo? Hoje, as mulheres enfrentam muitas barreiras para abrir e manter os seus negócios, né? Mas quando a gente olha mais a fundo, a gente entende que essas barreiras para mulheres negras elas são ainda maiores, né? Então, hoje as mulheres representam apenas 30% do desenvolvimento de negócios maduros e para as empreendedoras que são negras, apenas 10%, né? Então, e ainda tem uma renda de até 49% menor do que empresárias que são brancas e apenas 21% dos empresários que são negros são formais, contra 40% de empresários brancos, né? Então, são alguns dados aí que diz para a gente, né, que a gente precisa sim olhar para ações afirmativas, para que essas mulheres negras se sintam mais representadas e que sintam mais confiantes para poder desenvolver e estar à frente aí dos seus negócios. E é por isso que a gente tem realizado alguns projetos com foco no público, né, e a gente vai lançar na próxima terça-feira, no dia 5, às 20 horas, o curso do Rainhas do Empreendedorismo, que tem em principal foco derrubar essas barreiras para que essas mulheres enfrentam e que se sintam ali aptas a poder desenvolver os seus negócios. Então, dia 5, acontece esse lançamento às 20 horas no canal do Tamo Junto no YouTube. Ótimo, mas me fale um pouquinho mais do conteúdo desses cursos, né? Vocês trabalham com mulheres e já em termos de empreendedorismo, já é um público mais vulnerável, né? Mas você Exato. colocou bem o ponto aí da pesquisa que mostra quanto as mulheres negras ainda estão em desvantagem nesse mercado quase que cruel, eu diria. Mas então, e diante disso, das ações, qual é o conteúdo do curso? Então, a gente fala um pouquinho sobre... A gente tem 5 aulas no curso e a gente fala um pouquinho dessas barreiras e as habilidades e estratégias que essas mulheres podem usar para poder desenvolver o que elas têm de negócio. E aí pode ser qualquer ramo, tá? A gente não fala aqui de um ramo específico, mas a gente compartilha muita experiência, histórias inspiradoras e orientações que são muito valiosas na busca também de criação de rede, né? Enquanto apoio umas às outras ali de forma unida, em que encoraja elas a poder empreender. E qual é o principal gargalo, você diria? É a questão financeira, não? É esse empoderamento, esse sentir parte também? Onde é que está o problema para se começar a solução? A gente vê aqui, olhando alguns dados que a gente tem de impacto da Aliança Empreendedora, a gente percebe que as mesmas mulheres que passam por essas turmas de capacitação e elas são brancas, né? Elas se sentem mais empreendedoras no final do curso, né, do que essas mulheres que são negras. Então, existe uma questão aí também de se reconhecer como empreendedora, né? Dessa autopercepção, do desenvolvimento das próprias habilidades e competência e do se enxergar capaz. Então, é exatamente dentro desses temas que a gente aprofunda dentro dessas aulas. Inclusive, acho que um ponto super importante é do acesso ao crédito. Então, quando a gente fala de mulheres negras para acesso ao crédito, é ainda menor esses números. Então, e é por isso que a gente
olha, né, a gente está olhando mais com foco para essas mulheres. Bom, a gente está com inscrições abertas ainda? Como é que funciona? O curso é dia 5, né? Está com inscrição aberta, então convido todas a que se sentirem reconhecidas aí pelo que eu trouxe, né, também pela minha fala, para se inscreverem. Vocês acham informação no Instagram, que é da Aliança Empreendedora, então é só acompanhar os conteúdos lá, stories que a gente tem feito algumas divulgações. E aí vocês vão ter acesso ao link ali do Saiba Mais para conseguir acessar e se inscrever. E aí vocês caem ali no grupo de WhatsApp que começa ali as nossas interações, tá? E além disso, quem se inscreve na aula ao vivo, né, ainda tem a oportunidade de receber uma mentoria individual ali no final do curso. Então, a gente encaminha essas mulheres para relações de mentoria individual e aí ela pode ter acesso a alguns benefícios, como criação de kit mídia e uma rede de mulheres empreendedoras para poder ajudar e fomentar as parcerias, conexões e oportunidades que podem surgir para elas. Que bom. Verônica Maia, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada eu, Sebastião. Tchau, Obrigada tchau. eu. Tchau, tchau. Olha, da diversão para um negócio em família. Vamos conhecer agora a história de uma empresa que surgiu a partir de um hobby. A reportagem é de Márcio Fontenelle. O que poderia ter sido só diversão para o Gabriel se tornou um negócio de sucesso. Em 2017, o rapaz, de 35 anos, conseguiu enxergar nos patins a oportunidade de realizar o sonho de ter uma empresa. A gente via essa necessidade aqui em Brasília, né? De ter uma loja específica desse tipo de produto. A falta desse produto abriu esse leque para a gente já ter a noção do patins, do tipo do produto que seria ideal para estar oferecendo para os nossos alunos e para as pessoas que também buscam a patinação sem ser através da gente, sabe? E a cada ano ele se esforçou para ir mais além. Prova disso foi a abertura de uma loja de artigos esportivos em Águas Claras, região administrativa de Brasília. Skates, protetores, capacetes e mochilas passaram a fazer parte do pacote de vendas. Mais produtos, mais vendas. Por mês, a loja do Gabriel atende aproximadamente 50 clientes e o ticket médio gira em torno de R$ 300. O valor é expressivo, mas não fez com que Gabriel perdesse o foco nos patins. Na verdade, ele achou uma oportunidade para abrir mais um negócio. Da loja para as pistas. Inspirado na mãe, a Fátima, que foi a primeira professora de patinação em Brasília, Gabriel resolveu dar aulas. Para além da prática de um final de semana, ele quer implementar um novo estilo de vida. Na metade da pandemia, a gente viu que o negócio estava crescendo, a gente pensou em dar uma expandida. Aí surgiu a oportunidade de estar abrindo aqui nesse shopping maior, uma loja maior. E com isso a gente pôde agregar a nossa loja também com as aulas de patinação. Bom para o empresário, que aumentou seu leque de negócios, bom para quem quer mergulhar de cabeça nesse mundo. Ele atende uma média de 10 alunos por sessão. Eu já faço exercício dentro de academia e aí senti falta de fazer algo diferente, ao ar livre, em contato com a natureza. E aí me lembrei das épocas de infância, dos patins e estou aproveitando. Eu fiquei sabendo dessas aulas, né, e procurei, para mim tem sido muito bom. Muito bem, outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na próxima edição do Jornal do Empreendedor, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.